Ok, então vamos dar sequência aos nossos estudos no Catecismo de Heidelberg. Hoje nós vamos estudar as perguntas de número 9, 10 e 11. Então, começando aqui pela pergunta de número 9. A pergunta é a seguinte: então Deus exige do homem em sua lei o que este não pode cumprir. Isso não é injusto? Então, vamos lembrar aqui que nós estamos estudando, a partir das perguntas anteriores, a respeito do estado de miséria da humanidade, ou seja, o estado de pecado, o quão pecador nós somos. As perguntas 6, 7 e 8, por exemplo, foram as seguintes. Pergunta 6. Mas Deus criou o homem tão mau e perverso? E vimos que não, Deus não criou o homem mau e perverso. Deus criou o homem perfeito. Perfeito em santidade, em justiça e no pleno conhecimento de Deus. E aí vimos a pergunta de número 7. De onde vem então essa natureza corrompida do homem? E então vimos que essa natureza corrompida, o estado de miséria, veio a partir da desobediência do homem. Então o homem foi criado num patamar de plena justiça, santidade, verdadeiro conhecimento de Deus, e então, por causa do seu pecado, da sua desobediência, ele então caiu desse estado de perfeição para um estado de miséria. Ok? E a pergunta de número 8, que nós já vimos: mas somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum e somos inclinados para todo o mal? E nós vimos que sim. A partir do momento que os nossos primeiros pais pecaram, toda a raça humana agora nasce em pecado, nasce com uma natureza pecaminosa, inclinada para todo o mal. O que pode mudar isto, e é o que nós vamos estudar mais para frente, é a ação de Deus em nos fazer nascer de novo em Cristo Jesus. Tá bom? Bem, então a pergunta que nós temos agora, a pergunta de número 9, é esta. Então Deus exige do homem em sua lei o que este não pode cumprir. E é verdade. A gente já viu a respeito da lei de Deus, que determina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, já que nós estamos no estado de miséria, a realidade é que sim, né? Deus exige de nós o que nós não podemos cumprir. Ele quer ser amado em primeiro lugar, ele quer que nós amemos aos outros como a nós mesmos, e isso nós realmente não somos naturalmente capazes de cumprir. Aí a pergunta 9, de fato, está aí no finalzinho da frase. Isso não é injusto? E é o que muita gente pensa. Peraí, se Deus tem um padrão de justiça que é muito mais elevado do que o que nós somos capazes de obedecer, então significa que Deus está sendo injusto, né? É a mesma coisa que chegar para um filho que tem, sei lá, 90 centímetros, 1 metro de altura, e dizer para ele: olha, você precisa, sei lá, pegar um determinado objeto que está na prateleira lá de cima do seu guarda-roupa. É impossível que ele faça isso. Isso não é injusto? E aí a pergunta que nós temos é a seguinte, aliás, a resposta é essa: não, não é injusto. Por quê? Pois Deus criou o homem de tal maneira que este pudesse cumprir a lei. Então veja, o homem foi criado em condições de poder obedecer plena e perfeitamente a lei de Deus. O homem, porém, sob a instigação do diabo, né, por meio ali da serpente, e por sua própria rebeldia, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. Então, a culpa por nós hoje não sermos mais capazes de cumprir a lei de Deus, a culpa não é de Deus. A culpa é toda nossa.
Então, Deus exigir que nós amemos a Ele em primeiro lugar, amemos ao nosso próximo e cumpramos todas as exigências periféricas, isso não é injusto. É a mesma exigência que Deus nos faz desde quando nós fomos criados. Ok? Temos alguns textos para nos auxiliar neste estudo. Vamos então, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta e possa ir abrindo nesses textos bíblicos à medida que nós vamos caminhando. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vemos o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós fomos criados à imagem de Deus. O que significa ser imagem de Deus? Significa possuir características próprias do Criador. Que características são essas? Pernas e braços? Olhos, ouvido, boca e nariz? Não, claro que não. Deus não tem, né? Ele não tem um corpo físico como os homens. O que significa então ser imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus? Significa ter a capacidade, né, de sermos santos, de sermos perfeitos no sentido moral. Significa sermos justos, significa sermos seres relacionais, pessoais, né? Então, todas essas características que nos diferem de toda e qualquer criatura, tá certo? Foi assim que Deus nos criou. Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 4, Efésios 4, versículo 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, após, e a gente vai falar mais disso depois, após o novo nascimento, a conversão, a união nossa com Cristo, nós somos reconduzidos a essa imagem lá do início, lá de quando nós fomos criados. Uma imagem segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Isso é ser imagem de Deus. Voltando ao livro de Gênesis, nós temos aqui no versículo 3, capítulo 3, versículos 4 a 6, o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A gente já estudou isso anteriormente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para o se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eu fiz um comentário um pouco mais extensivo acerca desse trecho na aula anterior, então se você quiser, vá lá. O ponto aqui é a gente observar que neste momento o coração de Eva foi tomado pelo desejo de ser mais do que ela era, de ter mais do que ela tinha. Então essa rebeldia, esse desejo por mais esteve presente no início, quando os nossos primeiros pais pecaram, e foi por livre escolha deles. Não foi Deus que os criou nessa condição de pecadores. Deus os criou perfeitos, segundo a sua imagem. Em Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, nós temos o seguinte: que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, eles eram nossos representantes, e uma vez que eles nos representavam e tomaram a decisão contrária à vontade de Deus, as consequências disto recaem sobre nós. E se você acha isso injusto, e eu já falei disso na semana passada, se você acha isso injusto, você não pode acreditar também, para ser coerente, que Jesus Cristo te substituiu na cruz, que ele te representou na cruz.
Então, se você quer aceitar os benefícios da morte, da salvação de Jesus na cruz, você precisa entender e aceitar que você é pecador por causa do primeiro Adão, que caiu em pecado e te tornou herdeiro da morte. Essa é a nossa realidade. Então, essa é a má notícia que está sendo contada no início das Escrituras, e aqui o apóstolo Paulo, os apóstolos em geral, contam a boa notícia de nós termos um novo representante, um novo substituto que vai então nos tirar da condição de morte para uma condição de vida, tá certo? A partir do próximo estudo nós vamos falar mais sobre a salvação. Por enquanto nós estamos ainda aprofundando o nosso entendimento a respeito da nossa miséria, da nossa condição. Um outro texto que também pode nos auxiliar neste estudo é o de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, aqui mais um texto que aponta para o fato de que ela caiu em pecado. Ela foi iludida, ela foi enganada. Adão, pelo que o texto está colocando aqui, não foi iludido, não foi enganado. Ele fez de caso pensado, ele fez sabendo de todas as complicações que estavam envolvidas naquela atitude que ele estava tomando. Então, mais um texto para nos confirmar, né, que o homem, porém, sob a instigação do diabo e por sua própria rebeldia, privou a si mesmo e todos os seus descendentes desses dons, ou seja, dessas capacidades de obedecer a Deus, de cumprir a lei de Deus, de ser justo, santo, reto e conhecedor pleno da verdade. Agora caminhamos para a pergunta de número 10. A pergunta de número 10 é a seguinte: Deus deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia? Ok, uma vez que eles caíram em pecado, que eles se rebelaram, que eles desobedeceram, Deus os deixou sem nenhum castigo? Tá tudo bem? Continuou a história caminhando, tá tudo certo? Bem, não é bem assim, né? A resposta é a seguinte: não, ele não deixa, porque ele se ira. Olha aqui, que coisa que muita gente se escandaliza até com essa frase, né? Deus se ira terrivelmente contra os pecados em que nascemos, como contra os que cometemos, e quer castigá-los por justo julgamento, agora, nesta vida e na futura. Ele mesmo declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, assim, a condição é realmente muito dura, né? A condição do homem, por sua própria escolha, quando eu digo homem, homem e humanidade, cada um individualmente e todos nós reunidos em Adão, em Eva, todos nós, né, tomamos uma decisão que nos trouxe terríveis consequências. Então, e as consequências são estas: recai sobre nós a ira de Deus. Deus se tornou irado contra os homens que ele criou. Um pequeno lampejo da ira de Deus contra a humanidade pode ser vista no que está escrito logo no início de Gênesis, que é o dilúvio. O dilúvio vem e extermina praticamente toda a humanidade, exceto a família de Noé. Então Deus se ira terrivelmente contra os pecados. Veja, os pecados em que nascemos, uma vez que nós somos pecadores,
e os pecados que cometemos, né? Então, pecado, vamos dizer, original e o pecado atual, aquele que cometemos na prática. E eu já falei sobre isso na semana passada, né? Uma laranjeira não se torna laranjeira quando surge a primeira laranja. Se a semente é semente de laranja, a partir do momento que a semente foi plantada e foi germinada e começa a crescer, aquilo já é uma laranjeira. Aquilo já é. A consequência natural de ter sido uma árvore originada da laranja é produzir laranjas. Se a semente é de laranja, vai sair laranja, não vai sair outra coisa. Né? Então essa é a diferença do pecado original, né? Nós somos herdeiros do pecado original, e por isso então produzimos pecado. Tudo que agimos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que emana da nossa vida é pecaminoso. Até as coisas aparentemente boas, socialmente aceitáveis, são pecaminosas se não são feitas em Cristo e para Cristo e por Cristo. Porque tudo é dele, para ele e por ele. E a verdade que está aqui já descrita na resposta, né, de Gálatas 3, versículo 10, é muito dura. Todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las é maldito. Maldito. Essa é a condição do homem que não pratica a vontade de Deus. E aí nós vamos ver alguns textos que colaboram para o nosso entendimento. Vamos a Gênesis capítulo 2, versículo 17, onde Deus fala para o homem: mas de toda árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ali é uma ordem, né? Um dever, uma cláusula no contrato. E Deus, como soberano, pode estabelecer o contrato que ele quiser. Foi assim que ele estabeleceu. Ele colocou essa cláusula. Vocês têm aqui uma árvore específica, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e vocês não podem comer deste fruto, e se o comerem, certamente, não é certamente no sentido da probabilidade, é certamente no sentido de certeza, vocês vão morrer. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui está tomando aqui o segundo mandamento para esclarecer o fato de que a desobediência nossa traz consequências aos nossos descendentes. Esse é o princípio que está sendo colocado aqui. O Salmo de número 5, versículo 5, só para você também não ficar com pulga atrás da orelha, né? Esse texto de Êxodo 20, versículo 5, nada tem a ver com o que chamam de maldição hereditária, tá bom? Essa coisa de maldição hereditária presente na teologia de diversas igrejas aí, isso não se coaduna com o ensino bíblico, tá bom? Não tem nada a ver com isso. Salmo 5, versículo 5 diz assim: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Então essa é a condição do homem quando caminha longe do padrão para o qual ele foi criado, quando ele é arrogante, né? A palavra está dizendo que a pessoa não vai permanecer diante de Deus. Os que praticam a iniquidade serão alvos da ira de Deus, não tem conversa.
Deus se ira sim. A pergunta 10 é essa. Deus não deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia? Não, ele não deixa sem castigo. Vai ser castigado sim. Vai ser castigado sim. Tá bom? É importante a gente entender o seguinte. Quando a gente evangeliza alguém, ou quando a gente está falando sobre a palavra de Deus com alguém, é claro que as pessoas não querem ser ou não gostariam de ser confrontadas por conta dos seus pecados. Mas, gente, a palavra de Deus o tempo todo é confrontadora. Por que nós, então, optaríamos pelo caminho mais fácil do, entre aspas, Jesus te ama, do Deus é amor, quando, na verdade, o homem sem Deus, a mulher sem Deus, está numa condição de perdição eterna. Essa é a condição dela. E ela precisa conhecer a condição dela para que ela busque refúgio em Jesus, para que ela busque socorro em Jesus, para que ela tenha realmente temor do que a Bíblia está dizendo que é o destino dela, se ela continuar rebelde em relação a Deus. Naum, esse NA é o livro de Naum, capítulo 1, versículo 2, diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Olha aí. Está na Bíblia. Por que a gente diria algo diferente? Por que a gente passaria a mão na cabeça de alguém que está de maneira evidentemente rebelde em relação a Deus? Na semana, acho que passada, retrasada, não sei, eu preguei sobre Mateus 7, versículo 6, onde Jesus fala para que os seus discípulos tenham cuidado com os cães e os porcos, que não lancem aos cães aquilo que é santo, não lancem aos porcos as pérolas, porque eles não saberão dar o valor a todas essas coisas e se voltarão contra os seus discípulos para destruí-los. Então, como é que nós vamos falar? Nós vamos dizer para as pessoas que estão caminhando num caminho de iniquidade, que estão andando sem Deus no pecado, como é que nós vamos dizer para essas pessoas que está tudo bem? Está tudo bem. Não está tudo bem. Elas precisam se arrepender. E elas precisam crer em Jesus. Ou elas permanecerão sob a ira de Deus. O que não falta é texto bíblico para comprovar essa verdade. Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então Deus está irado contra todos os impiedosos, ou seja, aqueles que não creem, aqueles que não vivem uma vida pautada na fé nele, aqueles que estão pervertidos, aqueles que ignoram a verdade. Eu vi alguém, eu não me lembro quem, acho que foi ontem, postou no Facebook a frase se não me engano a frase é essa: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que... Como é que é a frase? Puxa, agora eu vou... Falhou a memória aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar na internet aqui. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E aí vem uma coisa na sequência: do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Olha só. Olha o que Raul Seixas aqui está dizendo. Ele está dizendo que ele prefere ser essa metamorfose ambulante, ou seja, essa coisa que não tem forma concreta.
pode mudar de acordo com a situação, não tem um princípio, não tem um valor, não tem uma base, não tem um fundamento. Ele prefere ser isto do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que aquela velha opinião é esta? Então, o fato é que as pessoas que estão vivendo dessa maneira, ignorando a verdade, ignorando os absolutos da vida, tentando relativizar todas as coisas, sobre eles permanece a ira de Deus. Não tem conversa, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem um texto que não está nesse slide, mas poderia estar, que é o texto de João, capítulo 3, versículo 36. É que a gente vai falar mais sobre a salvação depois. Mas olha só, João 3,36 diz assim: quem crê no Filho, ou seja, em Jesus, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu vi uma outra frase no Facebook, acho que agora eu vou lembrar melhor. A frase é a seguinte: Deus não manda ninguém para o inferno. Ele apenas tira alguns de lá. Porque a verdade é que todos estão, por causa dos seus pecados, das suas iniquidades, estão sob a ira de Deus. O que acontece é que, por graça e misericórdia, ele vem e resgata alguns. Ele fala: não, você é meu. Vem, eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua história. Eu vou transformar você e vou conformar você progressivamente na imagem do meu filho. Eu quero que você seja como ele. Eu quero que você seja aperfeiçoado. Eu quero que você seja meu para sempre. Então todos estão condenados a permanecer sob a ira de Deus. Mas aqueles em quem Deus põe a fé, e Deus pode chamar você e qualquer outra pessoa a fé em qualquer circunstância. Se Ele chama você a fé, é porque Ele decidiu te amar primeiro. E aí o amor dele é tão grande, é tão poderoso, que Ele faz com que a gente ame Ele. O que nós naturalmente não faríamos, sem que Ele primeiro nos amasse. O texto de Romanos 5,12 a gente já leu hoje. Vou pular agora para Efésios. Efésios 5, versículo 6. Que diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, palavras vazias, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. São textos pesados, textos imprecatórios mesmo, que revelam a realidade da condenação eterna sobre quem não crê no Filho de Deus, não confia nele. Hebreus 9, 27 nos diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, e aí ele segue dizendo, assim também Cristo, e etc, etc. Esse versículo 27, ele é um dos mais usados para começo de conversa em evangelização. Pessoas que são, vamos dizer, evangelistas profissionais, e não estou falando no sentido negativo não, tá? É que tem pessoas que fazem evangelização e eles adotam uma metodologia, o que não é nenhum problema, acho que é bom também as pessoas saberem uma metodologia de evangelização, e muitos utilizam esse versículo como o primeiro. Eles já chegam conversando com a pessoa dizendo: olha, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, por que é importante falar sobre isso? Porque a morte é uma realidade para todos nós e não tem segunda chance. O tempo oportuno para a salvação é agora. É agora. E a gente não sabe, né, como já refleti sobre isso com vocês semanas atrás, a gente não sabe até quando nós vamos permanecer vivos, não é mesmo? Então esse é um texto muito importante.
ao homem está ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Quando nossa vida se encerrar aqui, nós estaremos perante Deus. E Deuteronômio 27, versículo 26. Deuteronômio 27, versículo 26, diz assim: Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Então, realmente é uma situação bem delicada, aqueles que andam rebeldes contra Deus, aqueles que não buscam a Deus. Tem muita gente que até não vai dizer que são rebeldes, que não querem nada com Deus, apenas vivem na prática isto. Vivem na prática como se Deus não fizesse nenhum sentido para a sua vida. E isto é um tipo de ateísmo também. E por fim, a pergunta de número 11 nós temos aqui: mas Deus não é também misericordioso? Então vimos na pergunta 10 que Deus é irado contra o pecado. Mas Deus não é também misericordioso? E a resposta: Deus, na verdade, é misericordioso, mas também é justo. Por isso, sua justiça exige que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena máxima, quer dizer, com o castigo eterno em corpo e alma. Então veja, o pecado é, em primeira instância, uma ofensa contra Deus. O grande problema das pessoas não é porque elas usam drogas e estão se prejudicando. Não é porque elas são infiéis nos seus casamentos e estão prejudicando a si mesmos e a sua família. O grande problema do pecado é que ele ofende a Deus. O pecado é uma terrível ofensa contra a santidade de Deus, a majestade de Deus. Cada vez que pecamos, nós ofendemos o nosso Criador. Esse é o grande problema. E ele, que é justo, não pode deixar, não pode permitir que, uma vez ofendida a sua santidade, a sua justiça, a pessoa passe ilesa. É uma questão de justiça a condenação do homem em pecado. Como eu falei, Deus não manda ninguém para o inferno. Ele apenas tira alguns de lá, porque, de fato, a humanidade se pôs a si mesma na condição de pecado e herdeira da maldição e da ira de Deus. Então, Deus é justo. Deus, sim, é justo ao condenar o homem que não admite que ofendeu a Deus. Por isso que, quando a gente fala de evangelização, a gente sempre une as duas coisas: arrependimento e fé em Cristo. Arrependimento, ou seja, o reconhecimento de que eu pequei contra Deus, que ele foi ofendido por mim muitas e muitas e muitas vezes. Arrependimento, essa consciência e também a motivação de não mais caminhar por estes caminhos. E a fé é o lado positivo. O arrependimento é o negativo, no sentido de negar a velha natureza, e a fé é o sentido positivo, no sentido de abraçar a Cristo. Né? Eu nego a mim mesmo, eu abandono tudo aquilo que ofende a Deus, e eu positivamente vou em direção a Cristo. Busco ser como Ele, busco viver uma vida de gratidão pelo que Ele fez por mim. E alguns textos sobre isso, temos vários aqui no livro de Êxodo, nessa primeira linha, todos esses textos são em Êxodo. Então a gente pode ver aqui Êxodo 20, versículo 6. A gente acabou de ler o versículo 5, só para você se lembrar, é onde Deus fala, né? Que eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração
daqueles que me aborrecem. Esse é o versículo 5. O versículo 6 mostra que Deus também é misericordioso e que a misericórdia de Deus também vai de geração em geração. Olha o versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se Deus é justo em fazer cair consequências do nosso pecado, do pecado dos ímpios, sobre até a terceira e quarta geração dos que o desobedecem, Deus é muito, a sua misericórdia e graça, ele dá mais vazão a isto, de tal maneira que ele diz, a minha misericórdia não vai até a terceira e quarta geração, a minha misericórdia vai até 1000 gerações. 1000 gerações. E a gente nem tem pensado tanto nisso, porque a realidade é que a gente nem quer ter filho mais, né? Quantos casais não querem ter filhos? Quantas famílias estão deixando... Esta é a última geração daquela família. Por quê? Porque chegou em alguém que entendeu que não, ter filho dá trabalho, dá gasto, não tenho condição, e tal, e tal, e tal. A família está acabando ali. E talvez isso seja até bom, né? Porque o ímpio, ele não tem nenhum compromisso com a verdade, ele não tem nenhum compromisso com o propósito de Deus para a vida dele, ele não está nem aí se Deus quer que ele se multiplique ou não. O ímpio não tá, é uma vida de impiedade, ou seja, uma vida que não é pautada em fé. Agora, o servo de Deus, não, o servo de Deus, ele quer ter descendência, porque ele sabe que esse versículo aqui é verdadeiro. Deus, ele estende a sua misericórdia sobre a geração após geração daqueles que amam ao Senhor. Mas ninguém vai se desviar. Bom, aí é um outro assunto, né? Com certeza nem todos serão salvos, né? Dos nossos filhos, nossos descendentes. Muita gente sofre com isso, de não ver os filhos nos caminhos do Senhor, mas não... Olha, a palavra de Deus, ela é verdadeira. E a gente não pode duvidar do que Deus está dizendo aqui, é uma promessa. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 34, versículos 6 e 7 diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Então, esse é o nosso Deus, um Deus que sim, é justo, se ira contra o pecado, mas ele é um Deus compassivo, clemente, longânimo, no sentido de ser muito paciente e grande em misericórdia e fidelidade. Versículo 7, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, que é uma repetição daquilo que foi dito no capítulo 20. Bom, já li 20, versículo 5, agora 23, versículo 7. Êxodo 23, versículo 7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, de novo, está falando aqui da justiça de Deus, né, sobre o ímpio, mas ele manda que o justo e o inocente sejam preservados. Tá? Esse versículo seria um versículo importante na discussão acerca da legalização do aborto. Ali é gerada uma vida que é uma vida inocente. Uma vida inocente. A partir da concepção é vida. É vida. E sendo uma vida que não é responsável pelos crimes que foram cometidos para que ela surgisse, ela deve ser preservada. Ainda que seja depois rejeitada pelos seus pais, sua mãe, quem for, a família inteira,
ela deve ser preservada e deve ser conduzida a uma família que possa dar todo o amparo e todo o carinho, todo o amor. Mas olha, Deus é justo. Por mais que toda essa injustiça possa ser legalizada no nosso país ou em qualquer outro, nada foge aos olhos de Deus e no final das contas, no juízo final, tudo isso ficará muito às claras. 34:7, na verdade, já estava ali atrás, e 7:9. Ah, não, perdão, faltou aí. Não é 7, Êxodo 7:9, é o Salmo 7, versículo 9. Perdão aí na digitação. Então, abra o Salmo, versículo 7, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Então Deus, ele vai sim fazer cessar a malícia dos ímpios, mas ele vai estabelecer aquele que é justo, porque ele sonda a mente e o coração. Ele é um justo Deus que avalia não apenas os atos e os fatos, ele avalia também as intenções, motivações, as aspirações do nosso coração, tudo isso. Já lemos no livro de Naum, capítulo 1, versículo 2, né, onde diz que o Senhor é zeloso, vingador, cheio de ira, toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. Isso é o versículo 2, mas também agora a gente pode ler o versículo 3, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, é grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então é verdade que Deus é absolutamente irado e não admite nem o pecado, nem o pecador. Mas é verdade também que ele é tardio em irar-se. Parece até uma contradição, né? Mas a gente encontra em Deus essas virtudes todas. A perfeita ira contra o mal e contra o pecado, a perfeita justiça, também o perfeito amor. Perfeito amor. E por fim, para terminar o nosso estudo de hoje, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que diz que estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Estes quem? Estes que são descritos no versículo 8, que diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra quem? Contra os que não conhecem a Deus. Contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, o propósito dessas 3 perguntas, pergunta de número 9, 10 e 11, é mostrar para nós que a nossa condição de miséria é culpa nossa, dos seres humanos, porque Deus havia nos criado de forma perfeita. E o fato de nós termos caído em pecado nos faz merecedores da ira de Deus e da sua condenação. Porque sim, Ele é justo. Ele é justo. Não inocenta o culpado. Mas também, como a gente vai passar a ver a partir do próximo estudo, vamos nos delongar mais nesta verdade, é que ele é misericordioso, ele é salvador, ele tem propósitos de redenção para a humanidade. Ele encerrou todos sobre o pecado, mas decidiu manifestar a sua misericórdia sobre alguns.